Muito boa noite a todos. Espero que esteja ouvindo bem. Se alguém puder me dar um joinha, eu agradeço. Obrigado, Paulinho. Bom, mais uma vez, muito bem-vindos a todos, à casinha, nessa reunião da noite dessa segunda-feira, irmãos das lutas e aprendizados da terra. A reflexão que nos foi dada para essa noite é o capítulo número 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Há muitas moradas na casa do Pai, itens de 1 a 5. Então, vamos, como de costume, o Evangelho é estruturado sempre, ou quase sempre, com uma passagem dos Evangelhos, ou algumas passagens dos Evangelhos que embasam a reflexão do capítulo. Então, vamos aqui ao que Kardec, junto com os dirigentes da doutrina, escolheram para esse capítulo. É parte do Evangelho de João, capítulo 14, de 1 a 13, e diz o seguinte: é Jesus falando, né? Captado pelo evangelista. Abre aspas. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim que onde eu estiver, também vós aí estejais. Então, vamos por partes. Vamos por partes buscar a luz da doutrina espírita, da fé raciocinada, a luz do espírito imortal, entendermos este ensinamento, essa revelação gigantesca do Mestre Divino. Então a gente vai bem tranquilo, parte por parte, e entender isso daqui da melhor forma possível. E claro, sempre como buscamos, ao final da reflexão, entender o que isso impacta nossas vidas, já que é isso que interessa, é isso que estamos fazendo aqui. Claro, além das buscas de auxílio que viemos ter esta noite. Vamos lá, primeira parte. Jesus começa com uma profunda consolação. Olha, ele começa. Não se turbe o vosso coração, ou seja, não tenha o seu coração atormentado, opresso, o que for, porque vou revelar a vocês algo grandioso agora. Imagina isso há 2.000 anos acontecendo ao vivo. Então, primeira coisa, não turbe o vosso coração. Acalma, acalma, acalma. E a mensagem de 2.000 anos atrás é tão atual e viva quanto nesse exato instante do tempo e espaço que estamos aqui reunidos. Ele diz, na sequência, credes em Deus, credes também em mim. Ou seja, você acredita em Deus, Criador do universo? Ok, então acredita em mim também, que sou o Espírito eleito por Ele para vos governar a evolução espiritual no planeta Terra. Então, você acredita em Deus? Acredita, então, no seu representante, no seu preposto por Ele diretamente eleito para estar aqui sendo guia e modelo de vocês. Acredita em mim também. Lembrar que Jesus, como já dizia a profecia de Isaías, de 700 anos antes da sua encarnação, que viria ao mundo este ser, se chamaria Emmanuel. Não do ponto de vista literal do nome no cartório, esse foi orientado que fosse Jesus. Mas Emmanuel, porque no seu significado é Deus conosco. Então, se imaginássemos, olha, se Deus pudesse tomar forma humana e estar conosco, como que Deus seria? E temos essa resposta, olha, Jesus. Que para nós é a encarnação divina na Terra.
Tamanha a sua evolução e a sua junção espiritual já ao Criador do universo. Então, Jesus está dizendo, crê em Deus, crede também em mim, que estou aqui o representando e falando por Ele. Por Ele, o Verbo se fez carne, não é? Como está na linguagem simbólica do Velho Testamento. Então, aí Jesus, Deus conosco, dizendo, acredita em mim. Eu falo em nome de Deus, com sua autorização. E aí ele vem com a grande revelação consoladora, grandiosa. Ele diz, há muitas moradas na casa do meu pai. Ponto. Já traduzindo um pouco do fim para o começo, do começo para o fim, olha, tudo que vocês estão aqui vivenciando no planeta com as suas vidas, irmãos mais novos, calma nesse mar de sangue, dores, guerras, abusos, domínio, opressão, calma. Esse aqui não é o único lugar. Esse aqui não é a única morada da casa do Pai. Há muitas outras. Ele diz, há muitas, ele diz. Por isso, não turbe o seu coração, ou seja, acalma, porque não é só aqui que existe e que iremos viver e existir. Há outros lugares. E fazendo uma ponte para os nossos dias, também ligando com o conteúdo do Evangelho, sabemos que a casa do Pai, na linguagem simbólica, metafórica que Jesus utilizou quando esteve entre nós para facilitar a compreensão e para prolongar a mensagem por muitos séculos, é o universo. A casa do Pai é o que nós chamamos de universo. E vamos lá, estamos com o privilégio de estarmos encarnados num momento que a humanidade atinge patamares tecnológicos muito impressionantes, lançando inclusive telescópios espaciais em órbita para buscar desvendar um pouquinho do universo que nós temos acesso a compreender. E, falando de James Webb, o telescópio mais avançado em operação, as contas foram refeitas e agora saímos de alguns bilhões para aí de 2 a 4 trilhões de galáxias no pedacinho do universo que nós temos como observar, chamado de universo observável, que é um pedacinho do universo em volta da Terra, que a luz, em todas as suas formas, chega até nós. E nós, com a nossa tecnologia limitada e possível, captamos essa informação. Portanto, podemos enxergar. Esse pedacinho minúsculo da casa do Pai tem aí de 2 a 4 trilhões de galáxias. Ilhas cósmicas, cada uma contendo de 100 a 400 bilhões de sóis. Cada sol com seu 1, 3, 5 a 10 planetas girando em torno de si e centenas de luas, cometas, meteoros, o que você puder imaginar. E tudo isso só falando dos 4% do todo, que é matéria visível, a matéria clássica, não é a matéria espiritual. Então, isso nos dá uma dimensão do tamanho da casa do Pai. E Jesus, há 2.000 anos, estava já buscando expandir a consciência, dizendo, irmãos, calma, há muitas moradas, não é só a Terra. Não se engane. As muitas moradas, como já dissemos, são os mundos que circundam, né, o espaço infinito criado por Deus, que oferecem aos espíritos, nós, que encarnam neles, inclusive nesses mundos, como nós aqui na Terra, moradas correspondentes ao seu nível de evolução espiritual. Ponto. Ponto. Há muitas moradas na casa do Pai. E vale a gente pensar o tamanho dessa revelação. O tamanho da consolação que isso significa, gente. Porque planeta Terra, e 2.000 anos depois segue, é um planeta de uma energia pesada, velha, antiga, pautada em guerra. Guerra,
guerra, guerra, domínio e tudo que o dinheiro pode obter. Essa é a história do planeta, a história humana do planeta. Ela é dura, sabemos bem, seguimos nela. Ela é dura, então é profundamente consolador um mestre governador desse planeta, um dos diretores do sistema solar, como nos explicam os maiores, vir e dizer: calma, que não é só aqui onde habitam os seres humanos. Há muitos lugares. Isso é maravilhoso, gente. É incrível, é incrível. E nós temos que ter aqui no parênteses muito cuidado com o literalismo, que é muito comum na hora de interpretar textos de doutrina, textos santos, né, textos bíblicos, onde a gente pode cair no equívoco infantil de analisar a palavra e não o fundo. E quando Jesus se refere a muitas moradas, também, mas não só, ele se refere a mundos, planetas, luas, sóis, etc, etc. Ele está dizendo também as muitas possibilidades de estado da alma de cada ser. Porque eu vou morar dentro de mim, junto a Deus, na condição que eu construí para o meu coração. Mais pertinho do que chamamos, né, na linguagem igrejista, de céu, ou mais próximo do que chamamos, por muitos séculos, de inferno. Se eu construir um caminho reto ao longo dos séculos, ao longo das décadas também desta vida, um caminho justo, um caminho bom, buscando cumprir as leis divinas, eu estarei mais próximo de uma morada pacífica, agradável, paz de consciência. Pelo contrário, se eu vivo em ódio, vingança, raiva, revolta, inveja, cegueira espiritual, materialismo, eu vou viver muito mais próximo da morada tormentosa do que chamamos aí simbolicamente de inferno, o inferno astral, o inferno interior. Então, a mensagem de Jesus vai para múltiplas dimensões, tanto as moradas em si, podemos chamar de físicas, mas não são só da matéria que nós vemos, claro, vai para o infinito, como também o estado de morada interior de cada um, que são muitas. E ele está ensinando isso. Mas ele segue e diz que se assim não fosse a verdade, ele teria nos dito. E aqui, olha o que ele está dizendo, gente, que tem coisa que Jesus, claro, que como um espírito de máxima categoria evolutiva concebível no planeta Terra, puro dentre os puros, mestre dos grandes mestres, muita coisa ele omitiu para não nos ferir com tanta verdade e luz, porque nós não tínhamos condição de processar. E aqui ele está dizendo, olha, esse caso aqui, sobre as moradas do Pai, esse, se não fosse a verdade, eu teria dito proativamente, eu não omitiria essa informação de vocês. Se fosse só a Terra, a morada dos seres humanos, na obra de Deus, eu ia falar para vocês, proativamente, sem mesmo ninguém perguntasse, eu ia falar, gente, o único lugar que existe é esse aqui, então, ó, aguenta, ponto, doído, né? Graças a Deus, literalmente, não é só aqui, ele diz, por isso que eu estou dizendo, revelando esta verdade profundamente expansiva e consoladora a vocês, que estão aqui há séculos em dor, na maioria dos habitantes, sofrendo, suando, sangrando. Então, é isso. Eu só falo a verdade e estou aqui proativamente dizendo. E se não fosse, falaria também. É impressionante o que ele está dizendo. Aí ele segue dizendo, olha, eu vou para preparar lugar. Linguagem simbólica, sempre, metáforas. Olha, o que ele está querendo dizer aqui? Eu sou guia, sou modelo também, mas sou guia. O que o guia faz? Ele vai na frente, abrindo o caminho, iluminando o caminho para os seus seguidores, quem segue este guia.
Ele está dizendo, eu vou na frente para preparar o caminho evolutivo da felicidade para vocês que estão aqui em lutas e dores nesse planeta. Eu vou na frente. E aí temos o restante que ele diz, que é muito impressionante, que ele, além de ir na frente, quando o lugar estiver preparado, ele vai voltar, nos chamar, nos puxar, nos buscar, nos retirar para estar junto com ele, onde ele estiver. Linguagem simbólica. O que ele está querendo dizer aqui? Que ele vai guiar esta humanidade reunida na grande escola, por ele construída, planeta Terra, grande escola do Sistema Solar, quiçá uma das grandes escolas desta galáxia. Por ele formada e administrada, governada, ele vai nos guiar por toda a jornada, do começo a, entre aspas, ao fim, já que não tem fim. Nosso caminho evolutivo é para a eternidade como espíritos imortais, sempre nos aproximando da perfeição possível, mais e mais, mais e mais. Nunca absoluta, porque perfeição absoluta só pode ser o Criador, Deus. Então ele está dizendo, ó, além de ir na frente, ser guia, e está revelando tudo isso para vocês que ele está revelando, ele está dizendo, eu vou estar com vocês durante todo o trajeto. Olha a força desta mensagem, dessa consolação do Mestre. É muito profundo. Estaremos sob a tutela deste ser divino durante toda a jornada. Nós só estamos no meio do caminho, por assim dizer. E aí nós vamos, para ir, de certa forma, fechando o raciocínio. Olha, beleza. A casa do Pai é gigante. Gigante. Na época de Jesus, ele falou que tinha muitas moradas, porque não tinha como falar além disso, não tinha ciência, ainda na época. Não tinha astronomia avançada, desenvolvida, não tinha nada. Agora a gente sabe que essas muitas moradas são do pedacinho que a gente pode conhecer. Faz a conta aí. 2 trilhões vezes 300 bilhões vezes 10. Quanto dá isso? Isso é um pedacinho minúsculo do minúsculo do minúsculo da casa do Pai. Aí a gente vê a abundância do Criador. Abundância. E como a questão da escassez é coisa humana nossa. Escassez. Não tem escassez. Deus é abundante em tudo. Então, tá bom, a casa do Pai é imensa. Há muitas moradas. Eu não vou mais morar só aqui. Tá? E daí? Essa é a grande pergunta, né? Essa é a grande pergunta. E daí que a casa do Pai é imensa e tem muitas moradas. E é que isso impacta no raio da minha vida. Porque uma coisa, gente, que é muito difícil é a gente achar um equilíbrio de fazer essa ponte no nosso dia a dia, rotina pesada, maçante, de luta, de sofrimento, quando estamos encarnados na superfície da Terra, e essas verdades espirituais gigantescas que os mestres nos revelam de tempos em tempos. E aqui estamos mais uma noite passando por isso. Não é fácil isso, porque a nossa realidade foi construída e moldada no planeta Terra aqui, material, ela é limitada, dura, opressa, tosca. Aí você fala assim, ó, tá, tem que pagar minhas contas amanhã, tem que aguentar meu luto, tem que aguentar todas as provações, as minhas expiações dolorosas, ver a humanidade desse jeito, nível de violência, agressividade, cegueira, brutalidade para todos os lados, guerras que não param. E aí? Como é que eu faço essa ponte? E aí vem o daí que é o quê? Olha, ok, esse é o nosso dia a dia hoje? Tá bom, então vamos lembrar, nós temos que ser lembrados de tempos em tempos, essa não é a verdade. Isso é apenas uma passagem temporária rápida para intensos aprendizados.
oportunidade de despertar. Só isso. E a Terra não foi e nem será a única morada nossa. Não foi. A maioria de quem está aqui hoje, nesta reunião, já teve moradas em outros lugares fora da Terra antes de encarnar ou reencarnar nesse planeta. E olha o tamanho disso. Põe em perspectiva as nossas preocupações, medos e angústias do dia a dia, que são muitas, que a luta aqui é dura. Põe em perspectiva o tamanho que é a verdade, que é a jornada do espírito imortal, passando por infinitas moradas, cada vez melhores. E aí entra a parte boa. Porque quando Jesus está dizendo, não turbe o coração, ou seja, calma, confia, para de se atormentar desse jeito, é porque a notícia é boa. Até porque ele veio trazer as grandes boas notícias de Deus. Então, assim, olha, tá dura a terra? Tá. Só que tem o seguinte, a grande notícia é, não é só a terra que vocês vão morar. Então, e daí? Trabalhemos agora, trabalhemos duro agora, para estudar, entender, absorver, internalizar as leis de Deus, que o mestre veio revelar, que a doutrina espírita explica, expande de forma fácil de entender, reviva o Evangelho do Cristo, para que possamos habitar moradas melhores no nosso caminho rumo à perfeição. Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Essa é a grande notícia. Tem outras. Ah, mas pior do que a Terra? Não, não. Melhor. Melhor. Depende de nós. E vale lembrar que a própria doutrina espírita estruturou as diversas moradas de uma forma didática. Olha, tem mundo primitivo, mundo provas e expiações, mundo inferior, onde o mal sobrepõe o bem. Estamos aqui, sabemos bem como isso funciona. Tem mundos de regeneração, tem mundos felizes e tem mundos celestes, palavras humanas, onde habitam os espíritos puros. Então a gente não está nem na metade do caminho, é só coisa boa daqui para frente. E aí tem aqueles que podem dizer assim, mas tem muito apego à Terra, eu gosto muito desse planetinha, apesar de tudo, eu amo a Terra, tenho um vínculo com Gaia, isso é maravilhoso. Eu falo, eu quero ficar aqui, não posso. Pode. Trabalhemos agora para ficar e voltarmos na Terra já em estado de regeneração. Brutalmente melhor do que agora. Em todas as condições existenciais. Então dá para voltar? Dá sim. Dá sim. Inclusive, toda a doutrina espírita, principalmente também por Kardec, mas por grandes trabalhos mediúnicos que passaram pela Terra, nos informam e sabemos bem que estamos há algumas décadas de um momento definitivo, de um salto evolutivo do planeta. Então, essa é a segunda grande notícia. Além de ter muitas moradas muito melhores do que a Terra, a própria Terra não vai mais ser como ela é. Num futuro mais ou menos breve. É chocante essa notícia. A Terra também vai ser uma morada muito melhor do que ela é hoje, para os seus habitantes que estiverem condizentes com esse padrão de entendimento e de vivência das leis de Deus, basicamente a lei pilar de amor, justiça e caridade. E por último, também temos a possibilidade de pensarmos assim, e os meus afetos? E os meus queridos, meus amados? Como é que fica quando eu mudo de morada? É uma aflição que às vezes bate no coração de muitos. Eu mudo de morada e os meus amores? Não quero me separar. É justo esse pensamento, quero estar com eles. E aí nós temos a explicação e a revelação dos guias da humanidade dizendo, olha, se é teu afeto mesmo, se é um amor verdadeiro teu, do teu coração, da tua alma, fatalmente, no futuro mais ou menos próximo, se não muito próximo já,
vocês estarão reunidos para novas existências juntos. Juntos. Seja na terra, seja em outras moradas da casa do Pai. E essa é outra grande notícia. Grande notícia. Aliás, é isso que ele veio nos trazer, grandes notícias. Para fechar, gente, o que quer dizer tudo isso, então? Tudo isso que o mestre veio expandir, esclarecer, ensinar e revelar. Tem que nos encher profundamente de esperança. Está recebendo um esclarecimento magnífico, maravilhoso, divino, profundamente consolador. Enche de esperança, enche de alegria, é para botar sorriso no rosto, mesmo em dor, em sofrimento. Porque o futuro fatalmente é esse, ou fora da Terra, ou da própria Terra. Ele é bom, só depende do esforço de autotransformação e trabalho de cada um. É para encher de motivação. Motivação. E aí, a gente encerra o cuidado extremo. Acaba aqui a palestra, os trabalhos da noite, a gente volta para o nosso dia a dia, tormentado, com o coração tormentoso, cheio de problema para resolver, cheio de confusão, cheio de dor, cheio de conta para pagar, e a gente se desconecta da verdade. E é isso que a gente tem que se esforçar conscientemente todo santo dia para não deixar acontecer. Não deixar acontecer, porque a verdade é brilhante. Então ganhamos perspectiva, alegria. O mestre veio para trazer alegria. Os relatos dizem que ele sorria muito, porque o que ele veio trazer é uma grande notícia para os sofredores da Terra. Então, que assim possamos ficar e carregar para o resto da semana e, quem sabe, para o resto dessa vida e além. E além. Muito bem. Essa era a reflexão da noite. Eu convido a todos agora a uma respiração funda, tranquilizar quem está aí presencialmente na casinha, quem está no seu lar, no seu recanto, que fique tranquilo para a sequência dos trabalhos da noite, para que todos estejam abertos, confiantes para receber os tratamentos, os passes, tanto os presenciais como o virtual que segue. E ao final do passe virtual faremos a nossa oração de encerramento. Que assim seja. Passe virtual. Iniciando esse pequeno trabalho, afastemos da nossa mente e do nosso coração todos os pensamentos e sentimentos perturbadores que nos afetam e nos desequilibram a alma. Sintamos a presença dos amigos maiores, dos mentores da nossa casinha, do nosso guardião protetor, que se aproximam também eles, auxiliando-nos com seu envolvimento. Acima de tudo, porém, aproveitemos a serenidade do momento para trazermos à mente a mais bela imagem do Cristo resplandecente que conhecemos. Ele está aqui no meio de nós, porque um dia asseverou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Nesse instante, as energias benéficas vindas de um plano de luz chegam até nós, envolvendo-nos com suavidade e transmitindo a todos sossego, tranquilidade e a paz do Senhor Jesus. Não nos esqueçamos, porém, de que depende unicamente de nós o recebimento dos benefícios emanados pela espiritualidade maior, através do acolhimento, da confiança e, principalmente, da nossa fé. Façamos, então, a oração divina que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Estamos agora prontos e nos preparando para o passe, com a mente e o coração abertos ao recebimento das mais santificadas energias do amor do Cristo. Façamos silêncio interior e deixemos que apenas a voz terna e cariciosa de Jesus seja ouvida em nossas mentes e em nossos corações, chegando até as profundezas do nosso ser. Durante o passe, converse com o Mestre, abra seu coração, ele está à sua frente, escuta seus pensamentos e bem conhece a sua alma. Assim, após o passe, nossos sentimentos se elevam e nossos pensamentos tornam-se mais lúcidos e equilibrados. E ainda, nessa intimidade com o Mestre, perguntemos a Ele: Senhor, o que queres que eu faça? Mas faça-se em mim segundo a vossa vontade, porque sei que o Senhor nunca abandona seus servos, mas ampara-os com suas mãos firmes e seguras por toda a existência e até a eternidade. Agradeçamos então ao Senhor da vida, levando conosco as energias benditas e renovadoras que recebemos hoje. Que o Senhor esteja sempre conosco e que nós estejamos sempre com o Senhor. Então, mais uma vez, vamos nos aquietar, buscar sentimentos, energias de gratidão pelas bênçãos da noite, por tudo que nos amparou para que estivéssemos aqui reunidos, desejando que todos possam seguir seus caminhos na noite, na semana, no ano, mais calmos, com muita coragem, acima de tudo, muita confiança perante as verdades reveladas por nosso Mestre querido, colocado por Deus em nosso caminho aqui no planeta Terra, essa grande escola, que possamos, mesmo na dor e na dificuldade, acharmos perante as revelações do Espírito imortal alegria de viver, não só pelas possibilidades presentes, mas principalmente futuras. Que assim seja, graças a Deus.